Um milionário, prestes a assinar um contrato que mudará para sempre o rumo de sua fortuna, chega a um luxuoso resort paradisíaco para selar o acordo de sua vida. Mas, em meio ao glamour e aos brindes de champanhe, ele é surpreendido por uma visão arrebatadora. Sua ex-esposa aparece à sua frente, acompanhada de 4 crianças, todos com os mesmos olhos penetrantes e o mesmo sorriso inconfundível que ele vê no espelho todos os dias. O que acontece depois vai te deixar sem fôlego. O sol do litoral norte da Bahia caía como uma cascata dourada sobre os jardins do resort Recanto do Sol, onde as buganvílias fúcsia se entrelaçavam com as palmeiras que sussurravam segredos ao vento do Atlântico. O ar espesso da tarde trazia consigo o aroma inebriante das flores de jasmim e o salitre do mar turquesa que se estendia até o infinito. Era o tipo de paraíso que aparecia nas revistas de luxo, onde cada detalhe havia sido cuidadosamente desenhado para cativar os hóspedes mais exigentes. Ricardo Albuquerque ajustou os punhos de seu terno italiano de linho branco enquanto atravessava o saguão de mármore travertino, seus sapatos de couro ressoando com a confiança de um homem acostumado ao sucesso. Aos 38 anos, havia construído um império hoteleiro que se estendia de Belo Horizonte a São Paulo, e agora estava prestes a fechar o negócio mais importante de sua carreira, uma aliança estratégica que multiplicaria sua fortuna por 10 e o transformaria em um dos magnatas mais poderosos do turismo latino-americano. As colunas de pedras nobres emolduravam janelões que ofereciam vistas espetaculares da praia particular, onde as ondas acariciavam a areia branca com um ritmo hipnótico. Ricardo respirou profundamente, sentindo como a brisa marinha se misturava com sua colônia francesa cara, uma fragrância que havia escolhido meticulosamente para projetar sofisticação e poder. Cada elemento de sua aparência havia sido calculado. Do relógio Patek Philippe em seu pulso, à gravata de seda que complementava perfeitamente seu bronzeado tropical. Sua mente trabalhava com a precisão de uma máquina bem azeitada, repassando cada cláusula do contrato que assinaria no dia seguinte. Os números dançavam em sua cabeça como uma sinfonia lucrativa. 5 novos resorts, 200 quartos por propriedade, ocupação média de 85%. Era o tipo de operação que exigia anos de planejamento meticuloso e contatos cultivados com paciência estratégica. Ricardo havia chegado a Salvador 3 dias antes da reunião decisiva, não por nervosismo, mas por sua natureza obsessivamente controladora. Precisava inspecionar pessoalmente cada aspecto do resort que serviria como modelo para a expansão, desde a qualidade do serviço até a eficiência operacional. Era um perfeccionista que não deixava nada ao acaso, características que o haviam levado de suas humildes origens no interior de Minas Gerais às coberturas dos jardins. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso inabalável, escondia-se uma solidão que ele mesmo se recusava a reconhecer. Sua vida pessoal era um deserto emocional que havia sacrificado conscientemente no altar da ambição. Relacionamentos eram transações, emoções eram fraquezas, e o amor era um luxo que um homem com responsabilidades tão grandes não podia se permitir. A decoração do saguão refletia um luxo discreto, mas impactante. Tapetes tecidos à mão por artesãos do Vale do Jequitinhonha. Esculturas de bronze que capturavam a essência da cultura tupi-guarani. E arranjos florais que mudavam diariamente para manter sempre o frescor tropical. Tudo estava desenhado para impressionar sem ser ostentoso. Exatamente o tipo de ambiente que Ricardo apreciava e que planejava replicar em suas futuras propriedades. Enquanto caminhava para o terraço do bar principal, onde havia programado uma ligação de negócios com seus sócios de São Paulo, Ricardo sentiu aquela familiar sensação de controle absoluto sobre seu destino. O mundo era um tabuleiro de xadrez,
e ele havia aprendido a mover cada peça com maestria calculada. Amanhã seria outro dia de vitória, outra conquista empresarial, para adicionar à sua impressionante coleção de feitos. O pôr do sol pintava o céu de tons laranja e rosa que se refletiam nas águas cristalinas da piscina infinita. Era um cenário perfeito para celebrar o futuro, um futuro que Ricardo tinha completamente planejado e sob controle. Ou pelo menos era o que ele acreditava, sem suspeitar que seu mundo, perfeitamente ordenado, estava prestes a sofrer a transformação mais inesperada e devastadora de sua vida. O mundo de Ricardo parou quando seus olhos se fixaram na cena junto à piscina principal. Entre as risadas cristalinas que flutuavam no ar úmido do Atlântico, ele reconheceu uma voz que havia acreditado sepultada para sempre nos cantos mais profundos de sua memória. Lá estava Lívia, sua ex-esposa, radiante como um raio de sol tropical, com um vestido branco que ondulava suavemente enquanto ela chapinhava na água turquesa. Mas ela não estava sozinha. 4 crianças idênticas a cercavam como pequenos golfinhos, seus corpos bronzeados brilhando sob o sol da tarde. 2 meninos e 2 meninas, todos com a mesma idade aproximada, todos com aqueles olhos penetrantes cor de mel que Ricardo via todas as manhãs no espelho, todos com aquele sorriso travesso que havia herdado de sua avó paterna. O ar tornou-se espesso, quase irrespirável, como se o próprio paraíso tivesse se transformado em uma câmara de pressão emocional. As mãos de Ricardo começaram a tremer imperceptivelmente enquanto ele se agarrava à grade de mármore do terraço. Sua mente analítica, treinada para processar informações complexas em segundos, bloqueou-se completamente diante desta revelação que desafiava toda lógica e planejamento. Os números que ele estivera calculando momentos antes se desvaneceram, substituídos por uma equação impossível. 5 anos desde o divórcio, 4 crianças que não podiam ser de mais ninguém. Lívia levantou uma das meninas, cujo cabelo encaracolado gotejava água cristalina, e por um momento seus olhares se encontraram através da distância. Ricardo sentiu como se um raio tivesse atravessado seu peito, despertando emoções que ele havia mantido cuidadosamente adormecidas por anos. Ela havia ficado imóvel também, como uma estátua de mármore, com os olhos muito abertos e os lábios entreabertos em uma expressão que misturava surpresa, medo e algo que ele não conseguia decifrar. As lembranças o atingiram como ondas furiosas contra os recifes. Ele se lembrou de sua última briga, aquela noite chuvosa em seu apartamento nos Jardins, quando ela lhe dissera que precisava de mais do que ele podia oferecer. Você é incapaz de amar alguém mais do que sua ambição, ela havia gritado, enquanto arrumava suas malas com as mãos trêmulas. Algum dia você vai perceber que todo o dinheiro do mundo não pode comprar o que realmente importa. Ele a havia deixado ir, convencido de que estava fazendo a coisa certa. Sua carreira estava em seu ponto mais crítico. Os investidores internacionais finalmente estavam prestando atenção aos seus projetos, e ele não podia se permitir distrações emocionais. Lívia havia sido um obstáculo bonito, mas desnecessário, em seu caminho para a grandeza empresarial. Ou pelo menos era o que ele havia repetido a si mesmo durante as noites de insônia que se seguiram ao divórcio. Agora, observando como ela abraçava as crianças com uma ternura que lhe partia a alma, Ricardo compreendeu a magnitude de sua perda. Não só havia perdido a mulher que amava, mas havia perdido a oportunidade de ser pai, de experimentar aquela conexão primordial que via refletida em cada gesto carinhoso entre Lívia e os pequenos que claramente eram seus filhos. Um dos meninos, o mais aventureiro do grupo, lançou-se da beira da piscina para os braços de Lívia, que o recebeu com uma gargalhada que ressoou no peito de Ricardo como uma melodia esquecida.
Esse som havia sido a trilha sonora dos momentos mais felizes de seu casamento. As manhãs de domingo, quando ela preparava pão de queijo e café fresco enquanto ele lia o jornal, as noites, quando dançavam samba no terraço de sua casa, os momentos íntimos, quando o mundo exterior desaparecia e só existiam eles dois. A outra menina, mais tímida, agarrava-se à cintura de sua mãe, olhando com curiosidade para o terraço, onde Ricardo permanecia imóvel como uma estátua dourada. Seus olhos infantis pareciam atravessá-lo com uma inocência que o desarmou completamente. Como era possível que essas crianças existissem sem que ele soubesse? Como Lívia havia conseguido manter em segredo uma gravidez de quadrigêmeos durante todos esses anos? As perguntas se multiplicavam em sua mente como fractais infinitos, cada uma gerando novas dúvidas e revelações devastadoras. Seu telefone vibrou insistentemente no bolso do paletó. Provavelmente a ligação de negócios que ele havia programado. Mas pela primeira vez em décadas, Ricardo ignorou completamente suas responsabilidades empresariais. O mundo das aquisições hoteleiras e das projeções financeiras havia perdido toda a relevância diante desta epifania pessoal que ameaçava destruir os alicerces de sua identidade cuidadosamente construída. O sol começava seu descenso em direção ao horizonte, tingindo a água da piscina com reflexos dourados que dançavam ao redor da pequena família. Ricardo continuou observando, paralisado entre o desejo desesperado de se aproximar e o terror paralisante de enfrentar as consequências de suas decisões passadas. A noite caiu sobre o recanto do sol como um manto de veludo negro. Mas Ricardo não havia conseguido pregar os olhos nem por um momento. De sua suíte presidencial no último andar, com vista panorâmica para o Mar do Caribe, ele havia estado passeando como um leão enjaulado, sua mente trabalhando em velocidade supersônica para processar a revelação que havia transtornado completamente seu mundo ordenado. As portas do balcão estavam abertas de par em par, permitindo que a brisa noturna trouxesse consigo o aroma de jasmins e o som hipnótico das ondas. Mas nem mesmo a beleza do paraíso tropical podia acalmar a tempestade que rugia em seu interior. O homem que havia construído um império baseado no controle absoluto agora se encontrava completamente à deriva, em um mar de emoções que havia evitado durante toda a sua vida adulta. Seu laptop permanecia fechado sobre o escritório de mogno, junto a uma garrafa de cachaça envelhecida que o havia tentado por horas. Os documentos do negócio mais importante de sua carreira jaziam espalhados e esquecidos, como folhas secas que o vento havia dispersado. Pela primeira vez em décadas, Ricardo havia perdido completamente o interesse nos números, nas projeções e nas estratégias empresariais. Ele se dirigiu ao espelho do banheiro de mármore e se estudou detidamente, buscando em seus próprios traços as características que havia reconhecido instantaneamente nos rostos infantis junto à piscina. Os olhos cor-de-mel, definitivamente. A forma do nariz, sem dúvida, mas mais do que os traços físicos, era aquela expressão travessa, aquela faísca de curiosidade aventureira que havia visto brilhar nos olhares das crianças quando exploravam a água cristalina. A culpa o atingiu como um martelo contra seu peito. Como havia sido tão cego, tão absorto em sua ambição, que não havia notado os sinais. Tentou recordar os últimos dias de seu casamento, buscando pistas que ele havia ignorado por estar muito concentrado em fechar o acordo com os investidores internacionais. Lívia havia estado mais cansada do que o usual. Havia recusado vinho em vários jantares românticos. Havia mencionado sentir-se enjoada pelas manhãs. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. Ela havia estado grávida quando se divorciaram, provavelmente nas primeiras semanas de gestação. Sua insistência em que ele algum dia se daria conta do que realmente importava
não havia sido apenas o rancor de uma mulher desprezada, mas o desespero de uma futura mãe que tentava salvar sua família antes que fosse tarde demais. Ricardo serviu 2 dedos de cachaça e bebeu de um gole, sentindo como o líquido dourado queimava sua garganta e se espalhava por seu peito como lava ardente. O álcool não conseguiu adormecer a dor, mas intensificou a avalanche de lembranças que ele havia estado reprimindo por anos. Lembrou-se de como Lívia costumava falar em ter filhos, seus olhos brilhando com uma ternura que ele havia interpretado como uma distração desnecessária de seus objetivos profissionais. As crianças precisam de estabilidade emocional, não apenas financeira. Ela havia lhe dito uma vez, enquanto passeavam pelo Parque Ibirapuera, observando as famílias que desfrutavam de domingo no parque. Precisam de um pai que esteja presente, não apenas que envie cheques de seu escritório. Naquele momento, Ricardo havia respondido com sua típica frieza calculada. Primeiro precisamos assegurar nosso futuro econômico. Os filhos podem esperar. Agora essas palavras ressoavam em seus ouvidos como uma condenação eterna. A evidência irrefutável de seu fracasso como esposo e como homem. Ele se aproximou novamente do balcão, onde as estrelas brilhavam como diamantes, espalhados pelo firmamento tropical. Em algum lugar do mesmo resort, Lívia provavelmente estava dormindo junto a seus 4 filhos, criando o tipo de ambiente familiar quente e amoroso que ele nunca havia sabido valorizar. A ironia era devastadora. Havia passado anos construindo hotéis de luxo para que outras famílias criassem lembranças felizes, enquanto havia destruído a oportunidade de criar as suas próprias. Seu telefone começou a tocar insistentemente, mostrando a foto de seu sócio principal na tela. A reunião decisiva seria em menos de 12 horas, e Ricardo sabia que deveria estar repassando as apresentações finais, praticando seu discurso de encerramento, certificando-se de que cada detalhe estivesse perfeito para selar o acordo mais lucrativo de sua carreira. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, o dinheiro lhe parecia completamente irrelevante. De que servia multiplicar sua fortuna por 20 se não tinha ninguém com quem compartilhar essa prosperidade? Que significado tinha construir um império hoteleiro se não podia construir uma família? Ricardo rejeitou a ligação e desligou o telefone, mergulhando o quarto em um silêncio profundo que só era interrompido pelo murmúrio constante do mar. Amanhã teria que tomar as decisões mais importantes de sua vida, mas esta noite ele só queria processar a realidade de que era pai de 4 crianças lindas que não sabiam de sua existência. O amanhecer no litoral norte da Bahia pintou o céu de tons rosados e dourados, mas Ricardo havia estado acordado muito antes que os primeiros raios do sol acariciassem as águas turquesas do Atlântico. Desde as 5 da manhã, ele havia estado observando de seu balcão, esperando qualquer sinal de movimento nos jardins do resort, ansioso por ver novamente a família que acabara de descobrir. Seu reflexo no vidro da janela lhe mostrou um homem completamente diferente do empresário inabalável de ontem. Seus olhos estavam avermelhados pela falta de sono, seu cabelo perfeitamente penteado, agora desgrenhado. E sua expressão revelava uma vulnerabilidade que havia mantido oculta por décadas. O terno italiano pendia amassado do encosto de uma cadeira, abandonado como sua antiga identidade. Às 7 em ponto, como se tivesse sido abençoado pelos orixás que uma vez habitaram essas terras, ele ouviu as vozes infantis que desciam pelo caminho de pedra em direção à praia. Ricardo vestiu-se apressadamente com roupas casuais que havia comprado na boutique do hotel. Bermudas de linho branco, uma camisa polo azul marinho e sandálias de couro. Pela primeira vez em anos, não usava relógio nem gravata, como se estivesse se despojando simbolicamente das amarras de sua vida anterior.
Desceu discretamente pelas escadas de serviço, evitando o saguão principal, onde poderia se encontrar com seus sócios de negócios que haviam chegado durante a noite. Seu coração batia com a força de um tambor indígena enquanto se aproximava da praia particular, onde Lívia havia estendido toalhas coloridas sobre a areia branca e as crianças corriam para a água com a energia inesgotável da juventude. À distância, ele pôde observá-los sem ser detectado, escondido atrás de uma palmeira cujas folhas sussurravam segredos ao vento matutino. Lívia usava um pareô verde esmeralda que complementava perfeitamente sua pele bronzeada, e seu cabelo castanho caía em ondas naturais sobre seus ombros. Aos 28 anos, estava mais linda do que nunca, irradiando uma serenidade maternal que a fazia brilhar como Iemanjá. Os 4 crianças eram uma sinfonia de personalidades distintas. O mais aventureiro, a quem Ricardo decidiu chamar mentalmente o explorador, havia se aventurado na água até os joelhos, gritando de emoção cada vez que uma pequena onda o alcançava. Seu irmão gêmeo, mais cauteloso, construía elaborados castelos de areia perto da beira, com a concentração de um arquiteto em miniatura. As meninas eram igualmente fascinantes. Uma delas, com cachos dourados que brilhavam sob o sol tropical, colecionava conchas marinhas com a seriedade de uma cientista explorando novos mundos. A outra, mais tímida, mantinha-se perto de Lívia, observando tudo com aqueles olhos cor-de-mel que Ricardo reconhecia como seus, cheios de curiosidade, mas também de uma prudência inata. "Mamãe, podemos nadar até onde estão os peixes coloridos?" perguntou Samuel, apontando para o recife de coral que parecia manchas escuras sob a água cristalina. "Ainda não, meu amor", respondeu Lívia com um sorriso que Ricardo recordava perfeitamente de seus dias mais felizes. "Primeiro você precisa aprender a nadar melhor. Mas podemos usar as máscaras de snorkel na parte rasa." Ricardo sentiu uma pontada de dor ao perceber que havia perdido esses 5 anos de desenvolvimento, de primeiras palavras, primeiros passos, primeiras aventuras. Essas crianças haviam crescido sem conhecer seu pai, construindo suas personalidades e sonhos em um mundo onde ele simplesmente não existia. Um funcionário do resort aproximou-se de Lívia com uma bandeja de frutas tropicais frescas e sucos naturais. Ricardo reconheceu o homem como Marcelo Guimarães, o gerente-geral do resort, um homem de 45 anos, com o carisma natural de alguém acostumado a fazer os hóspedes mais exigentes se sentirem especiais. "Bom dia, Lívia", disse Marcelo com uma calidez que fez Ricardo sentir uma pontada de ciúmes inesperada. "Pensei que você e as crianças pudessem desfrutar de um café da manhã na praia." "Você é muito gentil, Marcelo", respondeu ela, e Ricardo notou um leve rubor em suas bochechas. "As crianças vão adorar, especialmente os morangos, que são os favoritos delas." A familiaridade entre eles era evidente, e Ricardo compreendeu que havia algo mais que uma relação profissional. Marcelo ficou alguns minutos brincando com as crianças, ensinando-lhes a identificar diferentes tipos de conchas marinhas, ganhando risadas e abraços que deveriam ter sido seus. Quando Marcelo finalmente se retirou, não sem antes se certificar de que Lívia tinha tudo o que precisava, Ricardo sentiu-se como um intruso, observando uma vida que havia perdido o direito de reivindicar. Esses 5 anos haviam criado vínculos e rotinas dos quais ele estava completamente excluído. Durante os dias seguintes, Ricardo desenvolveu uma rotina de observação discreta que beirava a obsessão. Cancelou todas as suas reuniões de negócios, inventando desculpas sobre problemas de saúde que exigiam repouso. Seus sócios, preocupados com o comportamento errático do homem, que sempre havia sido a imagem da eficiência empresarial, aceitaram adiar as negociações por mais uma semana. Através de conversas casuais com o pessoal do resort,
Ricardo descobriu que Lívia trabalhava como coordenadora de eventos especiais, principalmente casamentos e celebrações familiares. Seu escritório estava localizado no segundo andar do edifício administrativo, com vista para os jardins tropicais, onde as iguanas tomavam sol sobre as rochas vulcânicas e os beija-flores dançavam entre as flores de hibisco. Uma tarde, armando-se de coragem, Ricardo decidiu se aproximar. Ele se dirigiu à recepção do resort com o pretexto de organizar um evento corporativo para suas empresas. A recepcionista, uma jovem com um sorriso radiante, o direcionou para o escritório de eventos especiais. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto subia as escadas de madeira tropical, cada passo ressoando como o batimento acelerado de seu coração. O corredor estava decorado com fotografias de casamentos celebrados no resort, casais felizes se beijando sob arcos de flores brancas, famílias brindando em terraços com vista para o mar, momentos de alegria pura que Lívia havia ajudado a criar para outros. A porta de seu escritório estava entreaberta e Ricardo pôde ouvir sua voz melodiosa falando ao telefone com um cliente. Ele esperou pacientemente no corredor, respirando o aroma de gardênias que vinha dos jardins, até que a conversa terminou. "Em que posso ajudá-lo?" perguntou Lívia quando levantou os olhos de seus documentos, e por um momento o tempo parou completamente. Seus olhos se encontraram depois de 5 anos de separação, e Ricardo sentiu como se acabasse de receber uma descarga elétrica. Ela havia ficado imóvel, com a caneta suspensa no ar e os lábios entreabertos em uma expressão de choque absoluto. A luz dourada da tarde que entrava pela janela a envolvia como um halo, fazendo-a parecer etérea e linda. "Olá, Lívia", conseguiu articular Ricardo, sua voz mais rouca do que havia pretendido. Ela se pôs de pé lentamente, como se estivesse em transe, sem desviar os olhos de seu rosto. "Ricardo, o que você faz aqui?" Estou hospedado no resort." "Há negócios", mentiu, sentindo como as palavras saíam desajeitadas de sua boca. "Não sabia que você trabalhava aqui." Lívia contornou a mesa, mantendo uma distância prudente, mas sem deixar de olhá-lo com uma mistura de confusão e algo que poderia ter sido dor residual. "Desde quando você está aqui?" 3 dias, admitiu Ricardo. "Vi as crianças na piscina. Elas são lindas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia abraçou-se, um gesto defensivo que Ricardo recordava de seus dias mais difíceis como casal. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar, mantendo a compostura com uma força que ele admirava e que, ao mesmo tempo, o fazia sentir pequeno. "Você não tem o direito", sussurrou finalmente, sua voz quase inaudível. "Você não tem o direito de vir aqui depois de todos esses anos e agir como se..." "Eu sei", interrompeu Ricardo, dando um passo em direção a ela. "Sei que não tenho direito a nada, mas preciso saber, eles são meus?" Lívia o olhou com uma expressão que misturava incredulidade e dor. "Você realmente precisa perguntar? Basta vê-los, Ricardo. Eles têm seus olhos, seu sorriso, sua maneira de inclinar a cabeça quando estão pensando." A confirmação que ele havia esperado chegou como um tiro direto ao coração. Ricardo encostou-se à parede, sentindo-se tonto pela magnitude da revelação. "Por que você não me disse que estava grávida?" "Eu tentei", respondeu Lívia, e pela primeira vez sua voz vacilou ligeiramente. "Na noite anterior a assinarmos os papéis do divórcio, tentei te dizer, mas você estava muito ocupado revisando contratos, falando ao telefone com investidores. Você me disse que não tinha tempo para dramas emocionais." Ricardo fechou os olhos, recordando aquela noite com uma clareza dolorosa. Ele havia estado tão concentrado em fechar um acordo importante que havia interpretado as tentativas de Lívia de conversar como uma última manipulação emocional para salvar seu casamento.
Quando finalmente consegui sua atenção completa, continuou ela, você já havia deixado muito claro que as crianças não tinham lugar em sua vida. Então tomei a decisão de protegê-las de um pai que as veria como obstáculos para seu sucesso. Lívia, Ricardo buscou as palavras certas, mas percebeu que elas não existiam. Não havia justificativa para 5 anos de abandono involuntário. Não havia explicação que pudesse apagar a dor que via refletida nos olhos da mãe de seus filhos. Uma batida suave na porta interrompeu a tensão. Marcelo Guimarães apareceu com um sorriso profissional que se desfez instantaneamente quando viu a cena que se desenrolava no escritório. Perdão, não sabia que você tinha uma reunião, disse ele, olhando alternadamente para Lívia e Ricardo com evidente preocupação. Marcelo, ele é... Lívia hesitou, lutando para encontrar as palavras apropriadas. É Ricardo Albuquerque, o pai das crianças. A expressão de Marcelo mudou dramaticamente, transformando-se de confusão para compreensão e depois para uma protetividade feroz que fez Ricardo sentir uma pontada de ciúmes e respeito simultaneamente. Marcelo Guimarães se endireitou imperceptivelmente e Ricardo pôde sentir a tensão que instantaneamente preencheu o escritório como uma tempestade elétrica prestes a explodir. O gerente do resort, com sua camisa de linho impecavelmente passada e seu porte digno, representava tudo o que Ricardo havia falhado em ser. Um homem presente, protetor e genuinamente preocupado com o bem-estar de Lívia e das crianças. Então você é o famoso Ricardo, disse Marcelo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Lívia me contou muito sobre você. Ricardo sentiu o peso dessas palavras como pedras sobre seu peito. Podia imaginar as conversas íntimas entre Lívia e Marcelo, as noites em que ela precisava desabafar sobre o homem que a havia abandonado grávida, as lágrimas derramadas pela ausência de um pai para seus filhos. Marcelo havia sido testemunha de toda a dor que ele havia causado, e agora se erguia como um guardião silencioso da família que Ricardo havia perdido. Suponho que nada de bom, murmurou Ricardo, sentindo uma humildade que era completamente nova para ele. Na verdade, interveio Lívia suavemente, só lhes contei o bom. As crianças merecem ter uma imagem positiva de seu pai, mesmo que ele não esteja presente. Essas palavras foram mais devastadoras do que qualquer reproche. Ricardo percebeu que Lívia havia protegido sua imagem diante de seus próprios filhos, mantendo viva a possibilidade de uma reconciliação familiar que ele mesmo havia destruído com seu egoísmo e ambição desmedida. Marcelo aproximou-se de Lívia com um gesto protetor que não passou despercebido para Ricardo. Você está bem? Se precisar que eu fique... Estou bem, Marcelo, obrigada, respondeu Lívia, embora sua voz tremesse ligeiramente. Mas talvez fosse melhor que esta conversa tivéssemos em particular. O gerente assentiu, mas antes de se retirar, dirigiu-se diretamente a Ricardo com um olhar que era ao mesmo tempo advertência e avaliação. Lívia e as crianças fazem parte de nossa família aqui no Recanto do Sol. Espero que isso seja mantido presente em qualquer decisão que você tomar. Quando Marcelo saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, o silêncio no escritório tornou-se quase insuportável. Ricardo pôde ouvir o sussurro das palmeiras fora da janela, o canto distante das gaivotas e o batimento acelerado de seu próprio coração. Ele se preocupa com vocês, observou Ricardo, sem conseguir ocultar o tom de ciúme em sua voz. Marcelo tem sido como um pai para as crianças, admitiu Lívia, voltando à sua mesa, mas mantendo-se de pé. Quando chegamos aqui, éramos praticamente refugiados. Eu estava grávida de 8 meses, sozinha, sem dinheiro e sem um lugar para morar. Ele me ofereceu trabalho e um lar quando ninguém mais o faria. Ricardo sentiu como se tivesse levado um tapa.
Enquanto ele celebrava seus sucessos empresariais em restaurantes de luxo, Lívia lutava para sobreviver com quadrigêmeos a caminho, enfrentando a gravidez mais complicada possível, sem apoio emocional nem financeiro. Como você conseguiu seguir em frente? Perguntou genuinamente assombrado pela força que tal feito devia ter exigido. Lívia sorriu com uma mistura de orgulho e melancolia. Não tive escolha. Quando se está grávida de 4 bebês, não se tem o luxo de sentir pena de si mesma. Cada dia era uma batalha para mantê-los saudáveis, para encontrar os recursos médicos necessários, para preparar um futuro para eles. Ricardo observou as fotografias que decoravam a mesa de Lívia. As 4 crianças em diferentes estágios de crescimento, celebrando aniversários, brincando na praia, dormindo amontoadas como filhotes em uma cama grande. Cada imagem era evidência de uma vida rica e plena que havia florescido sem ele. Eles têm nomes, murmurou Ricardo, apontando para uma foto onde as crianças seguravam placas coloridas. Samuel, Matias, Isabela e Sofia, disse Lívia, sua voz suavizando ao pronunciar cada nome. Samuel é o aventureiro, o que sempre quer explorar além dos limites. Matias é o arquiteto, constrói coisas incríveis com qualquer material que encontra. Isabela é nossa cientista, sempre fazendo perguntas sobre como o mundo funciona. E Sofia é a artista, vê beleza em lugares onde outros só veem o comum. Ricardo memorizou cada descrição, criando perfis mentais dos filhos que havia perdido a oportunidade de conhecer. Alguma vez eles perguntam por mim? Lívia hesitou antes de responder. Costumavam, especialmente quando começaram a escola e viram que outras crianças tinham pais. Eu disse a eles que o pai deles era um homem muito importante que trabalhava muito longe, ajudando outras famílias. Com o tempo, pararam de perguntar. A honestidade brutal dessa resposta foi como uma faca se cravando lentamente no peito de Ricardo. Seus filhos haviam aprendido a não esperá-lo, a construir suas vidas sem a esperança de ter um pai presente. Ele havia perdido não apenas 5 anos de seu desenvolvimento, mas também seu lugar em seus corações infantis. Quero conhecê-los, disse Ricardo, sua voz quase um sussurro. Quero fazer parte de suas vidas, se você me permitir. Lívia o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras contra anos de dor e decepção. Não é só minha decisão, Ricardo. Eles têm o direito de decidir se querem um pai em suas vidas depois de todos esses anos. Os dias seguintes transcorreram em uma dança delicada de aproximações cautelosas e retiradas prudentes. Ricardo havia tomado a decisão mais difícil de sua carreira empresarial. Cancelou definitivamente as negociações que o teriam transformado em um dos magnatas hoteleiros mais poderosos da América Latina. Seus sócios, incrédulos diante dessa decisão que consideravam uma loucura financeira, retornaram a São Paulo convencidos de que Ricardo havia sofrido algum tipo de crise nervosa. Mas pela primeira vez em décadas, Ricardo se sentia completamente são. Havia descoberto algo mais valioso que qualquer contrato milionário, uma segunda oportunidade de construir uma família. No entanto, reconquistar a confiança de Lívia e ganhar o amor de seus filhos seria a negociação mais complexa e delicada de sua vida. Ele estabeleceu sua nova rotina no resort, apresentando-se ao pessoal como um hóspede de longa estadia, interessado na cultura local e nas atividades familiares. Cada manhã, depois que Lívia levava as crianças à escola da vila de pescadores próxima, Ricardo dedicava-se a estudar discretamente seus horários, suas preferências, suas pequenas rotinas diárias. Descobriu que Samuel, o aventureiro de 5 anos, tinha uma fascinação particular pelos caranguejos eremitas que habitavam as rochas perto da praia.
cada tarde, depois de terminar suas tarefas escolares, corria para a beira do mar para observar essas pequenas criaturas trocando suas conchas. Ricardo começou a se posicionar casualmente na mesma área, fingindo estar interessado na vida marinha. Um dia, enquanto Samuel observava hipnotizado um caranguejo particularmente grande, Ricardo se aproximou lentamente. "São fascinantes, não são?" comentou suavemente, agachando-se junto ao menino. Samuel levantou o olhar, seus olhos cor de mel brilhando com curiosidade, mas sem medo. "Sim, minha mãe diz que quando crescem, precisam de casas maiores como nós quando nos mudamos para cá." "Sua mãe é muito sábia", respondeu Ricardo, sentindo uma emoção avassaladora ao ouvir a voz de seu filho pela primeira vez. "Você sabia que alguns caranguejos eremitas viajam grandes distâncias para encontrar a concha perfeita?" "É sério?" Samuel se aproximou mais, completamente absorto na conversa. "Como eles sabem qual é a certa?" Ricardo sorriu, lembrando vagamente uma documentação que havia visto anos atrás. "Bem, eles têm que experimentar. Às vezes erram e precisam continuar procurando até encontrar a que realmente lhes serve." Sem perceber, ambos haviam começado a caminhar lentamente pela beira, seguindo uma família de caranguejos que se dirigia a um conjunto de rochas maiores. Samuel conversava animadamente sobre todas as criaturas marinhas que havia observado durante seus anos no resort. E Ricardo descobriu que seu filho tinha uma memória fotográfica impressionante e uma curiosidade científica que o enchia de orgulho. "Como você se chama?" perguntou Samuel de repente, parando para olhar diretamente para Ricardo. "Ricardo", respondeu, sentindo como se estivesse revelando o segredo mais importante de sua vida. "Eu sou Samuel. Esse é o mesmo nome do meu pai", disse o menino com naturalidade, sem suspeitar da ironia devastadora dessa declaração. Ricardo sentiu como se o mundo tivesse parado. "Sua mãe te falou sobre seu pai?" "Um pouquinho. Ela diz que ele trabalha muito longe ajudando outras famílias, mas que algum dia talvez venha nos conhecer." Samuel pegou uma concha particularmente bonita e a ofereceu a Ricardo. "Esta é para você, por me contar sobre os caranguejos." Ricardo pegou a concha com as mãos trêmulas, como se estivesse recebendo o presente mais precioso do mundo. "Obrigado, Samuel. Vou guardá-la para sempre." Quando Lívia apareceu ao longe, chamando Samuel para o jantar, o menino acenou alegremente para Ricardo e correu para sua mãe. Ricardo observou de longe como Lívia o olhava com uma expressão indecifrável, claramente tendo presenciado a interação entre pai e filho. Naquela noite, enquanto Ricardo contemplava a concha marinha de seu balcão, seu telefone tocou. Era Lívia. Samuel não parou de falar sobre o Sr. Ricardo, que sabe muito sobre caranguejos, disse ela, sem rodeios, sua voz cuidadosamente neutra. "Ele é uma criança incrível", respondeu Ricardo sinceramente. "Inteligente, curioso, gentil. Você fez um trabalho extraordinário criando-os." Houve uma longa pausa antes que Lívia continuasse. "Você não pode simplesmente aparecer na vida deles e desaparecer quando enjoar, Ricardo. Eles não entenderiam e eu não vou permitir." "Não vou desaparecer", prometeu Ricardo, e pela primeira vez em sua vida, ele soube que estava fazendo uma promessa que cumpriria custe o que custar. "Quero estar aqui, Lívia. Quero ser o pai que deveria ter sido desde o início." "Palavras são fáceis", respondeu ela, mas Ricardo detectou uma nota de esperança cautelosa em sua voz. As crianças precisam de consistência, não de grandes gestos românticos que desaparecem quando a realidade se torna difícil. Ricardo entendeu que estava sendo testado e aceitou o desafio com a mesma determinação que havia aplicado às suas conquistas empresariais, mas com uma motivação completamente diferente. Desta vez, não se tratava de ganhar dinheiro ou poder, mas de ganhar algo infinitamente mais valioso:
o amor e a confiança de sua família. As semanas que se seguiram se tornaram um delicado balé de aproximações familiares. Ricardo havia transformado sua suíte presidencial em um centro de operações dedicado não a conquistas empresariais, mas a estudar e entender cada um de seus filhos. As paredes estavam cobertas com anotações sobre suas personalidades, horários escolares, comidas favoritas e pequenas observações que ele coletava diariamente. Matias, o arquiteto em miniatura, mostrou-se o mais difícil de abordar. Ao contrário de Samuel, que irradiava confiança natural, Matias era observador e cauteloso, avaliando cada situação antes de participar. Ricardo o encontrou uma tarde construindo uma elaborada cidade de areia perto da piscina, usando conchas, galhos e pedras pequenas para criar estruturas surpreendentemente complexas. "É uma cidade indígena?" perguntou Ricardo, sentando-se cuidadosamente a uma certa distância para não intimidar o menino. Matias levantou o olhar brevemente antes de voltar à sua construção. "É minha cidade perfeita. Tem um hospital para quando as pessoas ficam doentes, uma escola onde todos podem aprender e casas grandes onde todas as famílias podem morar juntas." Ricardo sentiu uma pontada no coração ao ouvir a sabedoria inocente de seu filho. "Todas as famílias moram juntas em sua cidade?" "Sim", respondeu Matias, sem levantar o olhar, adicionando uma torre cuidadosamente projetada. "Porque os pais e as mães e as crianças devem estar sempre juntos. É a regra mais importante." Durante os dias seguintes, Ricardo começou a aparecer casualmente durante os momentos de construção de Matias, oferecendo sugestões arquitetônicas sutis e compartilhando histórias sobre os edifícios que havia projetado em sua carreira hoteleira. Gradualmente, Matias começou a incluí-lo em seus projetos, pedindo opiniões sobre a colocação de janelas imaginárias ou a altura de torres de areia. Isabela, a cientista do grupo, apresentou um desafio completamente diferente. Sua mente inquisitiva gerava perguntas constantes sobre tudo o que a rodeava, desde o comportamento das formigas que marchavam pelos caminhos do jardim até a razão pela qual a água do mar era salgada. Ricardo descobriu que podia captar sua atenção compartilhando dados fascinantes sobre o mundo natural. "Você sabia que os golfinhos têm nomes?" perguntou-lhe uma tarde enquanto ela observava o horizonte marinho com os binóculos pequenos. Isabela virou-se imediatamente, seus olhos brilhando com excitação científica. "Nomes de verdade? Como nós?" "Bem, não exatamente como nós", explicou Ricardo, sentando-se na areia junto a ela. "Cada golfinho desenvolve um assobio único que outros golfinhos reconhecem como sua identidade. É como se cada um tivesse sua própria melodia especial." A partir daquele momento, Isabela começou a bombardear Ricardo com perguntas sobre a vida marinha. E ele se encontrou pesquisando freneticamente todas as noites para poder satisfazer a curiosidade insaciável de sua filha. Suas conversas se tornaram expedições de descoberta mútua, onde Ricardo redescobria o assombro pelo mundo natural através dos olhos de uma menina de 5 anos. Sofia, a artista tímida, exigiu uma abordagem completamente diferente. Ricardo a observou por dias antes de tentar qualquer aproximação, notando como ela se iluminava quando encontrava flores particularmente bonitas ou como ficava hipnotizada observando os padrões que as nuvens criavam ao se mover pelo céu tropical. Um dia, enquanto Sofia desenhava sozinha em uma mesa do jardim, Ricardo se aproximou com aquarelas que havia comprado na boutique do resort. "Você gostaria de tentar pintar com estes?" ofereceu suavemente, colocando os materiais a uma certa distância dela. Sofia levantou o olhar timidamente, observando as aquarelas como se fossem tesouros mágicos. Sem dizer uma palavra, assentiu lentamente e começou a experimentar com as cores, criando misturas lindas que fluíam pelo papel como entardeceres líquidos.
Ricardo sentou-se em silêncio, simplesmente observando como sua filha mais reservada se expressava através da arte. Não tentou dirigir ou ensinar, mas simplesmente compartilhou o espaço criativo com ela. Gradualmente, Sofia começou a mostrar-lhe suas criações, explicando em sussurros as histórias que cada pintura contava. Lívia observava essas interações à distância, e Ricardo podia sentir como ela avaliava cada gesto, cada palavra, cada momento compartilhado entre ele e as crianças. À noite, depois que os pequenos haviam ido dormir, ela começou a se aproximar de Ricardo no terraço do bar, onde ele havia estabelecido o costume de tomar uma taça de vinho enquanto processava as emoções do dia. Eles estão começando a se apegar a você, disse-lhe uma noite, sua voz misturando preocupação e algo que poderia ter sido esperança. E eu a eles, respondeu Ricardo honestamente. Cada dia descubro algo novo e maravilhoso sobre suas personalidades. Eles são extraordinários, Lívia. São apenas crianças normais que merecem estabilidade e amor consistente, replicou ela. Mas Ricardo notou que seu tom havia perdido parte de sua dureza inicial. Eu sei. E quero dar-lhes isso. Quero aprender a ser o pai que merecem. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, observando as estrelas que brilhavam sobre o mar do Atlântico. Marcelo pensa que estou cometendo um erro ao permitir que você se aproxime deles. Ricardo sentiu a familiar pontada de ciúmes, mas a reprimiu. E você, o que pensa? Penso que as crianças têm o direito de conhecer seu pai, mas também têm o direito de protegê-las de mais abandono, respondeu Lívia, virando-se para olhá-lo diretamente. Não sei se você mudou realmente ou se isto é apenas outra de suas estratégias para conseguir o que quer. Ricardo entendeu que estava no momento mais crucial desta delicada reconquista. Suas próximas palavras e ações determinariam se ele teria uma verdadeira oportunidade de reconstruir sua família ou se perderia para sempre a possibilidade de ser parte de suas vidas. O momento da verdade chegou da maneira mais inesperada. Era um domingo pela manhã quando Ricardo recebeu uma ligação urgente de Marcelo em seu quarto. Sua voz, normalmente calma e profissional, soava tensa e preocupada. Ricardo, preciso falar com você imediatamente. É sobre a Lívia e as crianças. Ricardo desceu correndo para o saguão, onde encontrou Marcelo andando nervosamente perto da fonte central. Sua camisa de linho estava amassada, como se ele tivesse dormido pouco, e seus olhos refletiam uma preocupação genuína que fez Ricardo sentir um calafrio de terror. O que aconteceu? Eles estão bem? Perguntou sem rodeios. Marcelo respirou profundamente antes de responder. O resort está em sérios problemas financeiros. Tivemos uma série de cancelamentos massivos devido a rumores infundados sobre a qualidade de nossos serviços. Alguns concorrentes têm espalhado informações falsas em redes sociais e sites de avaliações. Ricardo franziu o senho, sem entender completamente a urgência. E isso como afeta Lívia? Se não conseguirmos reverter esta situação nos próximos 2 meses, o Recanto do Sol terá que fechar as operações. Lívia perderá seu emprego e, sem referências de trabalho sólidas, será muito difícil que ela encontre algo similar na região. Teria que se mudar com as crianças, provavelmente retornar a São Paulo, onde não tem família nem apoio. A realidade atingiu Ricardo como um martelo. Depois de semanas construindo cuidadosamente um relacionamento com seus filhos, depois de começar a reconquistar a confiança de Lívia, tudo poderia desmoronar por circunstâncias completamente alheias ao seu controle. O que eles precisam? Perguntou imediatamente, sua mente empresarial ativando-se automaticamente. Marcelo olhou com surpresa. Não estou pedindo sua ajuda financeira, Ricardo. Apenas pensei que você tinha o direito de saber que poderia perder a oportunidade de estar perto de seus filhos novamente. Mas eu poderia ajudar, insistiu Ricardo.
Tenho contatos na indústria turística, investidores que poderiam estar interessados em um resort como este. Lívia jamais aceitaria caridade sua, replicou Marcelo firmemente. Seu orgulho tem sido a única coisa que a manteve forte todos esses anos. Se ela descobrir que você salvou o trabalho dela, sentir-se-ia como se você tivesse tirado sua independência. Ricardo compreendeu o dilema imediatamente. Ele tinha o poder e os recursos para salvar o resort, para proteger o lar que Lívia havia construído para seus filhos, mas fazê-lo de forma direta destruiria qualquer progresso que ele tivesse alcançado na reconstrução de seu relacionamento. Precisava encontrar uma forma de ajudar sem que ela se sentisse humilhada ou manipulada. Qual é exatamente o problema? Perguntou, sua mente já trabalhando em possíveis soluções. Marcelo explicou a situação em detalhes. Um grupo de resorts concorrentes havia orquestrado uma campanha de desprestígio sistemática, criando perfis falsos em sites de avaliações e espalhando rumores sobre problemas de higiene e serviço ao cliente que não tinham base real. As reservas haviam caído drasticamente e vários eventos grandes haviam sido cancelados. O que precisamos é de credibilidade renovada, concluiu Marcelo. Hóspedes de alto perfil que possam dar testemunho positivo sobre a qualidade real do resort, eventos bem-sucedidos que gerem publicidade positiva, talvez algum reconhecimento da indústria turística. Ricardo passou o resto do dia caminhando pela praia, pensando intensamente em como poderia ajudar sem revelar sua participação. A resposta chegou enquanto ele observava Samuel construir castelos de areia com uma concentração absoluta. Seu filho não sabia que estava resolvendo problemas arquitetônicos complexos. Ele simplesmente estava brincando, criando, desfrutando do processo sem se preocupar com o resultado final. Naquela noite, Ricardo começou a fazer chamadas discretas de seu quarto. Contatou clientes empresariais com quem havia trabalhado por anos, sugerindo o Recanto do Sol como o lugar perfeito para retiros corporativos e eventos da empresa. Usou empresas intermediárias para evitar que seu nome aparecesse diretamente associado às reservas. Também entrou em contato com jornalistas de turismo e blogueiros de viagens influentes, oferecendo-lhes estadias gratuitas em troca de avaliações honestas. Ele conhecia o resort bem o suficiente para ter certeza de que qualquer avaliação objetiva seria extremamente positiva. Durante as 2 semanas seguintes, Ricardo trabalhou incansavelmente das sombras. Utilizou sua rede de contatos internacionais para direcionar turistas de luxo para o Recanto do Sol, sempre através de terceiros para manter seu anonimato. Liquidou alguns investimentos pessoais para financiar uma campanha publicitária digital dirigida especificamente para contrariar os rumores negativos. O custo emocional e financeiro foi considerável. Ricardo teve que sacrificar oportunidades de negócios lucrativas, dedicando todo o seu tempo e recursos para salvar o resort onde havia encontrado sua família. Mas cada sorriso de seus filhos, cada momento compartilhado com eles na praia, cada conversa gradualmente mais calorosa com Lívia, confirmava-lhe que estava tomando as decisões corretas. Lívia começou a notar as melhorias gradualmente. Novas reservas chegavam a cada dia. Hóspedes de alto perfil elogiavam publicamente as instalações e a atmosfera geral do resort transformou-se de preocupação para otimismo renovado. É incrível, ela comentou com Ricardo uma tarde enquanto observavam as crianças brincar na piscina. É como se o destino tivesse decidido sorrir para nós de repente. Ricardo sorriu, guardando o segredo que poderia destruir a confiança que tanto havia custado para reconstruir. Às vezes, as coisas boas chegam quando mais você precisa delas. As melhorias no resort eram evidentes para todos. Os jardins pareciam mais exuberantes, com novas variedades de orquídeas e bromélias que atraíam beija-flores multicoloridos. O pessoal trabalhava com uma energia renovada,
e o ambiente geral irradiava a vitalidade que caracteriza os negócios prósperos. Lívia coordenava mais eventos do que nunca, desde casamentos íntimos até conferências corporativas internacionais. Ricardo havia estabelecido uma rotina perfeita. Cada manhã ajudava Samuel a procurar novas espécies de caranguejos. À tarde, colaborava com Matias em projetos arquitetônicos cada vez mais ambiciosos. Acompanhava Isabela em expedições científicas pelo Recife e compartilhava sessões de pintura silenciosa com Sofia. As crianças haviam começado a incluí-lo naturalmente em suas atividades e ele havia se tornado uma presença constante e bem-vinda em suas vidas. No entanto, em 15 de outubro, tudo mudou dramaticamente. Ricardo estava em seu quarto revisando os relatórios financeiros que havia solicitado discretamente sobre o estado do resort quando seu telefone tocou com urgência. Era Marcelo e sua voz estava carregada de pânico. Ricardo, você precisa vir ao centro meteorológico imediatamente. Há um furacão categoria 4 se dirigindo diretamente para nós. O governo ordenou a evacuação parcial da zona costeira. Ricardo desceu correndo para o saguão, onde encontrou um caos controlado. O pessoal do resort executava protocolos de emergência com eficiência militar, assegurando as instalações e preparando refúgios temporários para os hóspedes que não podiam ser evacuados a tempo. As palmeiras já começavam a balançar violentamente sob ventos que aumentavam de intensidade a cada hora. "Onde estão Lívia e as crianças?" perguntou imediatamente. "No apartamento deles, arrumando o essencial. O plano é transferir todas as famílias com crianças para o refúgio da vila, que está em terreno mais alto e tem construção antissísmica", explicou Marcelo enquanto coordenava a evacuação de hóspedes para o aeroporto. Ricardo correu para o complexo residencial onde sua família morava, lutando contra ventos que já atingiam os 80 km/h. A chuva havia começado a cair em cortinas espessas que reduziam a visibilidade a poucos metros. Quando chegou ao apartamento de Lívia, a encontrou tentando acalmar 4 crianças aterrorizadas enquanto arrumava medicamentos e documentos importantes. "Ricardo, o que você faz aqui?" gritou ela por cima do rugido do vento que se filtrava pelas janelas. "Vim ajudá-los. Minha caminhonete é maior e mais segura que seu carro para chegar ao refúgio", respondeu, aproximando-se das crianças que se agarravam umas às outras no sofá. Samuel, normalmente corajoso diante de qualquer aventura, tremia visivelmente. "Os caranguejos vão ficar bem na tempestade." Ricardo ajoelhou-se à frente dele, pegando suas pequenas mãos. "Os caranguejos são muito inteligentes, Samuel. Sabem se esconder em lugares seguros quando o tempo fica ruim. Nós vamos fazer o mesmo." Matias apontou para a janela, onde os galhos das palmeiras se dobravam perigosamente. "Todas as árvores que plantamos vão cair?" "Algumas sim", admitiu Ricardo honestamente. "Mas as raízes são muito fortes. E quando a tempestade passar, poderemos plantar árvores novas juntos." Isabela, com sua mente científica, fez a pergunta mais difícil. "O furacão vai destruir nossa casa?" Ricardo olhou para Lívia, que assentiu levemente, dando-lhe permissão tácita para responder. "Não sabemos, Isabela, mas o importante é que estejamos todos juntos e seguros. As casas podem ser reconstruídas, mas as famílias são insubstituíveis." Sofia, a mais sensível do grupo, começou a chorar silenciosamente. Ricardo a ergueu suavemente, sentindo como seu pequeno corpo relaxava contra seu peito. "Sabe de uma coisa, Sofia? Depois das grandes tempestades, o céu fica mais bonito do que nunca. Você vai poder pintar os entardeceres mais incríveis." A viagem ao refúgio foi uma odisseia de 30 minutos que pareceu horas. Ricardo dirigia com extremo cuidado por estradas já inundadas, enquanto Lívia mantinha as crianças distraídas com canções e jogos.
As rajadas de vento golpeavam a caminhonete como punhos gigantes, e a chuva era tão intensa que os limpadores de para-brisa mal conseguiam manter uma visibilidade mínima. Quando finalmente chegaram ao refúgio, um edifício de concreto construído especificamente para essas emergências, Ricardo carregou as 4 crianças enquanto Lívia resgatava as malas. O interior estava cheio de famílias locais e turistas retidos, todos compartilhando o mesmo medo e a mesma esperança de que a tempestade passasse rapidamente. Você não precisava vir, Lívia lhe disse em voz baixa enquanto acomodavam as crianças nos colchões que a Cruz Vermelha havia providenciado. Você poderia ter evacuado para o aeroporto com os outros hóspedes do resort. Ricardo a olhou diretamente nos olhos e, naquele momento, toda pretensão e cautela desapareceram. Não ia deixá-los sozinhos nisso, não outra vez. Lá fora, o furacão rugia com uma fúria primordial que fazia tremer as grossas paredes do refúgio. Mas lá dentro, pela primeira vez em 5 anos, Ricardo estava exatamente onde pertencia, protegendo sua família em seu momento de maior vulnerabilidade. As 12 horas seguintes seriam as mais longas e intensas de suas vidas, mas também as que finalmente os uniriam como a família que sempre deveriam ter sido. Na escuridão do refúgio, enquanto o mundo exterior se desatava em caos, Ricardo compreendeu que havia encontrado algo mais valioso que qualquer império empresarial. Havia encontrado seu lar. Na semi-escuridão do refúgio, iluminado apenas por lâmpadas de emergência que projetavam sombras dançantes nas paredes de concreto, Ricardo experimentou uma intimidade familiar que nunca havia conhecido. Os 4 crianças haviam se aninhado ao redor dele como pequenos animais buscando calor e proteção, enquanto Lívia permanecia perto, sua presença tanto reconfortante quanto carregada de tensão emocional não resolvida. O furacão rugia lá fora com uma fúria que parecia pessoal, como se as forças da natureza estivessem pondo à prova a fortaleza dessa família recém-reunida. As paredes do refúgio tremiam periodicamente sob as rajadas mais intensas, e o som de objetos voando e se chocando contra o edifício criava uma trilha sonora apocalíptica que mantinha todos em alerta constante. "Papai Ricardo", sussurrou Samuel na penumbra. E Ricardo sentiu como se seu coração parasse completamente. Era a primeira vez que um de seus filhos o chamava dessa maneira, e a palavra ressoou em seu peito como uma revelação divina. Lívia se enrijeceu visivelmente, mas não disse nada, como se ela também tivesse sentido a transcendência daquele momento. "Sim, meu amor", respondeu Ricardo, sua voz quase inaudível por cima do rugido do vento. "Você vai nos proteger da tempestade?" Ricardo abraçou mais forte o menino, sentindo o peso enorme dessa responsabilidade e o privilégio imenso de ser considerado digno dela. "Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para mantê-los seguros. Eu prometo." Isabela se aninhou mais perto. "Por que você veio nos ajudar se não nos conhecia antes?" A pergunta infantil penetrou diretamente no coração do dilema que havia torturado Ricardo por semanas. Ele olhou para Lívia na penumbra, buscando algum sinal de como deveria responder. Ela sustentou o olhar e em seus olhos ele viu não apenas permissão, mas um convite silencioso à honestidade. "Por quê?" começou Ricardo cuidadosamente. "Às vezes as pessoas importantes em nossas vidas estão perto de nós, mas não percebemos até que algo especial nos ajude a vê-las claramente." Matias levantou a cabeça de onde estava construindo pequenas torres com os suprimentos de emergência. "Como quando encontrei aquela concha perfeita, mas não sabia que era especial até que a coloquei contra o sol." "Exatamente como isso", sorriu Ricardo, maravilhado com a sabedoria intuitiva de seu filho. Sofia, que estava desenhando silenciosamente com giz de cera no verso de folhetos informativos, mostrou-lhe sua criação.
Uma família de 5 figuras de mãos dadas sob um arco-íris que surgia depois de uma tempestade. Sem dizer uma palavra, ela havia capturado a esperança que todos estavam sentindo naquele momento. As horas passaram lentamente, marcadas pelo som hipnótico da chuva torrencial e pelas rajadas de vento que ocasionalmente faziam vibrar todo o edifício. Ricardo se viu contando histórias às crianças, inventando contos sobre aventuras marinhas e exploradores valentes que superavam tempestades impossíveis. Gradualmente, os 4 pequenos foram adormecendo, formando uma pequena montanha de corpos quentes e respiração tranquila. Quando finalmente estavam todos dormindo, Lívia se aproximou mais de Ricardo. Na intimidade forçada do refúgio, cercados por outras famílias que também sussurravam na escuridão, ela finalmente baixou as defesas que havia mantido erguidas por semanas. Eles nunca tiveram uma figura paterna estável, murmurou, observando seus filhos dormirem. Marcelo tem sido maravilhoso, mas sempre mantém certa distância profissional. Eles nunca haviam chamado ninguém de pai. Ricardo sentiu lágrimas que se recusou a derramar. Não mereço esse título ainda. Talvez não, concordou Lívia suavemente, mas eles estão te oferecendo livremente. As crianças têm uma intuição especial para reconhecer o amor genuíno. Lívia, começou Ricardo, sentindo que havia chegado o momento das confissões mais difíceis. Há algo que você precisa saber sobre as melhorias do resort. Ela o olhou interrogativamente e Ricardo se preparou para a conversa que poderia destruir todo o progresso que haviam alcançado. Mas antes que ele pudesse continuar, uma batida particularmente forte sacudiu o edifício e uma das crianças acordou chorando. O momento de confissão se perdeu na urgência de consolá-lo. Mas Ricardo sabia que teria que encontrar outra oportunidade para revelar sua participação secreta na salvação do resort. Por enquanto, simplesmente se concentrou em ser o pai e protetor que seus filhos precisavam neste momento de vulnerabilidade. Lá fora, o furacão continuava seu assalto implacável, mas dentro do refúgio, uma família estava finalmente encontrando seu caminho de volta para a unidade que havia perdido há 5 anos. Quando amanheceu e as primeiras luzes cinzentas se filtraram pelas pequenas janelas do refúgio, Ricardo soube que haviam sobrevivido mais do que uma tempestade tropical. Haviam sobrevivido ao teste mais importante de sua capacidade de ser a família que sempre deveriam ter sido. O amanhecer depois do furacão revelou um mundo transformado. Quando as autoridades finalmente deram permissão para sair do refúgio, a família emergiu para uma paisagem que parecia ter sido reorganizada por forças míticas. Árvores centenárias jaziam desenraizadas como gigantes caídos. A estrada estava bloqueada por entulhos diversos e o ar tinha aquela clareza cristalina que só vem depois que a natureza lavou completamente o ambiente. A viagem de regresso ao resort foi uma expedição lenta e cuidadosa. Ricardo dirigia, desviando de galhos caídos e poças profundas, enquanto as crianças observavam com fascinação o novo mundo que havia emergido da tempestade. Samuel comentava sobre como os caranguejos provavelmente estariam explorando novos territórios. Matias analisava os padrões de destruição de uma perspectiva arquitetônica. Isabela fazia perguntas científicas sobre a força do vento. E Sofia via beleza nos contrastes dramáticos entre destruição e sobrevivência. O Recanto do Sol havia sofrido danos consideráveis, mas não devastadores. Vários edifícios secundários haviam perdido telhados. A piscina estava cheia de entulhos e os jardins cuidadosamente desenhados haviam sido reorganizados pelo vento em padrões caóticos, mas estranhamente belos. No entanto, as estruturas principais permaneciam intactas e Marcelo já coordenava os esforços de limpeza com a eficiência de alguém que havia enfrentado furacões anteriormente.
Poderíamos reabrir em um mês se tivermos os recursos para os reparos, Marcelo informou a Ricardo enquanto inspecionavam os danos. Mas vai exigir um investimento considerável. Ricardo assentiu, sua mente empresarial já calculando custos e cronogramas. Mas pela primeira vez em sua carreira, os números eram secundários a considerações mais importantes. Manter unidos os funcionários locais que dependiam do resort para sobreviver, preservar o lar que Lívia havia construído para seus filhos e demonstrar seu compromisso com esta nova vida que havia escolhido. Naquela noite, depois que as crianças haviam adormecido no apartamento de Lívia, que milagrosamente havia sofrido apenas danos menores, Ricardo e Lívia saíram para caminhar pela praia devastada. A lua cheia iluminava uma paisagem completamente alterada. Novas formações de areia, troncos espalhados como esculturas abstratas e uma linha de maré que havia mudado permanentemente a geografia costeira. Tem sido um dia surreal, comentou Lívia, parando para observar as estrelas que brilhavam com intensidade incomum no ar purificado pela tempestade. As crianças foram incríveis, respondeu Ricardo. Sua resiliência, sua capacidade de adaptação é extraordinária. Eles tiveram que ser resistentes, disse Lívia com uma nota de tristeza. Enfrentaram mais mudanças e incertezas em seus 5 anos do que muitos adultos em toda uma vida. Ricardo sentiu o peso familiar da culpa, mas desta vez era diferente. Já não era uma culpa paralisante, mas motivadora. Quero dar-lhes estabilidade de agora em diante. Quero que saibam que têm um pai em quem podem confiar, não importa que tempestades venham. Lívia parou e virou-se para olhá-lo diretamente. Ricardo, preciso te perguntar algo e preciso que você seja completamente honesto comigo. O coração de Ricardo acelerou, pressentindo que havia chegado o momento das confissões que havia adiado. Claro, nos últimos 2 meses, todas as melhorias do resort, as novas reservas, os hóspedes de alto perfil. Você teve algo a ver com isso? Ricardo sentiu como se estivesse parado à beira de um precipício. Uma mentira poderia preservar o progresso que haviam alcançado, mas também significaria construir seu novo relacionamento sobre bases falsas. Uma verdade poderia destruir a confiança que tanto havia custado para reconstruir, mas também poderia libertá-los para construir algo autêntico. Sim, admitiu simplesmente. Lívia fechou os olhos e exalou lentamente. Quanto? Tudo. As reservas corporativas, a campanha publicitária, os blogueiros de viagens. Utilizei todos os meus contatos e recursos para salvar o resort. E você planeja contar ao Marcelo? Se você quiser que eu faça isso, sim. Lívia caminhou em direção à água, onde as pequenas ondas lambiam suavemente a areia reorganizada pela tempestade. Ricardo a seguiu, esperando sua reação, sem saber se havia salvado ou destruído tudo o que haviam construído juntos. Estou furiosa com você, disse ela finalmente, mas sua voz não soava furiosa. Soava cansada e talvez aliviada. Estou furiosa porque você tomou decisões por mim sem me consultar. Estou furiosa porque me tirou a oportunidade de salvar meu próprio trabalho. Mas também, ela virou-se para olhá-lo, e Ricardo viu lágrimas brilhando em seus olhos sob a luz da lua. Também sou grata, porque pela primeira vez em 5 anos, alguém me protegeu sem me pedir nada em troca. Pela primeira vez, alguém colocou as necessidades dos meus filhos antes das suas próprias. Ricardo se aproximou um passo, mas não o suficiente para invadir seu espaço pessoal. Não queria que você se sentisse manipulada ou controlada. Eu só queria protegê-los, proteger você. Eu sei, suspirou Lívia. E essa é a diferença entre o Ricardo de agora e o Ricardo que conheci há 6 anos. O Ricardo de antes teria usado seu poder para conseguir o que queria. O Ricardo de agora usou seu poder para proteger o que ama. Permaneceram em silêncio por vários minutos.
observando como a lua traçava um caminho prateado sobre as águas escuras do Atlântico. O furacão havia passado, mas Ricardo sabia que a verdadeira tempestade em suas vidas apenas começava a se acalmar. Os 2 meses que se seguiram ao furacão foram um período de reconstrução que transcendeu o meramente físico. Enquanto o Recanto do Sol renascia de seus escombros, com novas estruturas mais resistentes e jardins replantados que prometiam ser ainda mais exuberantes, a família de Ricardo também se reconstruía sobre alicerces mais sólidos de honestidade, compromisso e amor ganho dia a dia. Ricardo havia transformado sua suíte presidencial em um escritório de onde coordenava discretamente tanto a restauração do resort quanto a reorganização radical de seu império empresarial. Seus sócios em São Paulo não compreendiam por que ele havia rejeitado 3 oportunidades de expansão internacional para se concentrar em um único resort no litoral norte da Bahia. Mas Ricardo havia encontrado uma clareza de propósito que nunca havia experimentado. Cada manhã, depois de tomar café da manhã com as crianças e acompanhar Lívia para deixá-los na escola, Ricardo trabalhava junto às equipes de construção, supervisionando pessoalmente cada detalhe da reconstrução. Havia descoberto que existia uma satisfação profunda em criar algo tangível com suas próprias mãos, muito diferente da gratificação abstrata de mover números em planilhas. As crianças haviam adotado a reconstrução como sua aventura pessoal. Samuel havia estabelecido um centro de resgate de caranguejos para realocar as criaturas marinhas deslocadas pelas mudanças na linha costeira. Matias havia projetado e construído um forte de areia que rivalizava com as pirâmides indígenas em complexidade arquitetônica. Isabela documentava cientificamente a recuperação da flora e fauna local, criando um diário detalhado que fascinava os biólogos marinhos que visitavam a área. Sofia pintava murais coloridos nas paredes das novas construções, enchendo os espaços com arte que refletia a beleza resiliente da natureza tropical. No entanto, em 20 de dezembro, chegou uma notícia que ameaçou destruir tudo o que haviam construído. Ricardo recebeu uma chamada de emergência de seu advogado principal em São Paulo. O Grupo Atlântico Norte, o conglomerado empresarial com o qual havia estado negociando antes do furacão, havia decidido reviver as conversas. Mas com uma condição não negociável. Queriam construir um complexo industrial turístico massivo que incluiria não apenas hotéis, mas também um porto para navios de cruzeiro, centros comerciais e empreendimentos residenciais de alta densidade. A proposta econômica é astronômica, Ricardo, explicou seu advogado. Estamos falando em multiplicar seu patrimônio por 20, não por 10. Mas eles querem toda a região costeira, incluindo os terrenos onde está localizado o Recanto do Sol. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que isso significa exatamente? Significa que o Recanto do Sol teria que fechar para dar lugar ao empreendimento. Todos os pequenos negócios locais seriam substituídos por cadeias internacionais. A comunidade pesqueira teria que ser realocada. É um projeto de transformação total. A ironia era devastadora. A oportunidade empresarial mais lucrativa de sua vida exigia destruir o paraíso onde havia encontrado seu verdadeiro lar. Ricardo pediu tempo para considerar a oferta, sabendo que era exatamente o tipo de decisão que ele teria tomado sem hesitar 6 meses atrás. Naquela noite, ele caminhou sozinho pela praia restaurada, onde as novas palmeiras plantadas depois do furacão balançavam suavemente sob a brisa noturna. Os sons familiares do resort o cercavam, as risadas de hóspedes desfrutando de jantares românticos, o sussurro das ondas contra a areia, o canto noturno dos grilos tropicais que ele havia aprendido a apreciar.
Ele parou em frente à cabana onde funcionava o programa de conservação marinha que Isabela havia inspirado com suas perguntas incessantes sobre a vida do Recife. Os biólogos residentes haviam estabelecido um pequeno, mas respeitado, centro de pesquisa, estudando o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas costeiros. Ricardo sabia que esse tipo de pesquisa seria impossível em um complexo industrial massivo. Você não consegue dormir também? A voz de Lívia o surpreendeu. Ela havia se aproximado silenciosamente, carregando uma xícara de chá de ervas que cheirava a jasmim e tranquilidade. Tenho uma decisão a tomar, admitiu Ricardo, aceitando a xícara e sentindo o calor reconfortante entre suas mãos. Uma decisão empresarial? Ricardo lhe contou sobre a oferta do Grupo Atlântico Norte, observando como a expressão de Lívia mudava gradualmente de curiosidade para compreensão e finalmente para uma tristeza resignada que lhe partiu o coração. É o que você sempre quis, disse ela finalmente. Riqueza além de qualquer sonho. Poder para construir impérios. Era o que eu acreditava querer, corrigiu Ricardo, mas isso foi antes de conhecer realmente meus filhos. Antes de entender o que significa ter uma família. Lívia se aproximou mais, e pela primeira vez em semanas, Ricardo pôde sentir seu perfume natural se misturando com o aroma salino do mar. E agora, o que você quer? Ricardo a olhou diretamente nos olhos, e naquele momento ele soube com certeza absoluta qual era sua resposta. Quero acordar cada manhã sabendo que meus filhos estão seguros e felizes. Quero ajudar Samuel a descobrir novas espécies marinhas. Quero construir castelos de areia com Matias que sejam mais elaborados a cada dia. Quero responder a todas as perguntas impossíveis de Isabela. Quero ver Sofia criar arte que torne este mundo mais bonito. Ele fez uma pausa, pegando as mãos de Lívia entre as suas. E quero conquistar o direito de chamá-la de minha esposa outra vez. Não porque estamos conectados por documentos legais, mas porque escolhemos construir uma vida juntos, baseada em amor real e respeito mútuo. As lágrimas que Lívia havia contido finalmente começaram a cair, brilhando como diamantes sob a luz da lua. Ricardo, vou rejeitar a oferta, declarou ele com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Vou proteger este lugar, esta comunidade, esta vida que construímos juntos. Porque pela primeira vez em minha vida, encontrei algo que vale mais do que todo o dinheiro do mundo. 6 meses depois do furacão que havia mudado suas vidas para sempre, o Recanto do Sol celebrava sua reabertura oficial com uma festa que refletia a transformação profunda que havia experimentado tanto o resort quanto seus habitantes mais queridos. Os jardins haviam florescido com uma exuberância que superava sua beleza original, como se a natureza tivesse decidido recompensar a paciência e dedicação daqueles que haviam trabalhado incansavelmente para restaurar este paraíso. Ricardo ajustou a camisa de linho branco, que havia substituído permanentemente seus ternos italianos, observando do terraço principal como as 4 crianças corriam pela praia com a liberdade absoluta daqueles que se sabem amados e protegidos. Samuel liderava uma expedição científica às novas piscinas naturais que o furacão havia criado entre as rochas. Matias havia projetado e construído um forte de areia que rivalizava com as pirâmides indígenas em complexidade arquitetônica. Isabela documentava com sua nova câmera aquática as espécies marinhas que haviam colonizado o Recife restaurado. Sofia pintava ao ar livre, capturando em aquarelas os reflexos dourados do pôr do sol sobre as águas cristalinas. Você alguma vez se arrepende? Perguntou Marcelo, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Sua relação com Ricardo havia evoluído de rivalidade protetora para uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Lívia e pelas crianças.
de rejeitar 20 vezes meu patrimônio. Ricardo sorriu, pegando a taça, mas sem desviar os olhos de sua família. Jamais. Acontece que a verdadeira riqueza não pode ser medida em números. Marcelo seguiu seu olhar para onde Lívia coordenava os últimos detalhes da celebração, radiante em um vestido azul turquesa que combinava com a cor do mar. Em 3 semanas, eles se casariam novamente, mas desta vez seria uma cerimônia completamente diferente. Íntima, autêntica, celebrada na mesma praia onde haviam redescoberto seu amor. As crianças estão animadas para o casamento, comentou Marcelo, especialmente porque serão os padrinhos de honra. Ricardo riu, lembrando-se da reunião familiar onde haviam anunciado seus planos matrimoniais. Os quadrigêmeos haviam insistido em ter papéis protagonistas na cerimônia, e Lívia havia concordado em que fossem seus assistentes especiais durante a celebração. O momento mais emocionante da noite chegou quando Ricardo subiu ao pequeno palco que haviam montado junto à piscina principal. Os convidados, uma mistura íntima de funcionários do resort, habitantes da vila local e alguns amigos queridos, reuniram-se ao redor enquanto ele pegava o microfone. Há 1 ano, começou, sua voz carregada de emoção genuína. Cheguei ao Recanto do Sol, acreditando que sabia exatamente o que queria da vida. Pensava que o sucesso era medido em contratos assinados e números de contas bancárias. Eu estava completamente enganado. Ele procurou Lívia entre a multidão, encontrando seus olhos brilhantes de lágrimas contidas. Este lugar me ensinou que a verdadeira prosperidade se encontra nas risadas de seus filhos quando descobrem algo novo. Encontra-se no sorriso da mulher que você ama quando a olha pela primeira vez em 5 anos e percebe que nunca deixou de amá-la. Encontra-se na comunidade que o acolhe como família, no propósito que vai além do benefício pessoal. Ricardo fez uma pausa, apontando para o Centro de Pesquisa Marinha que agora funcionava permanentemente no resort. Por isso, esta noite anuncio oficialmente que o Recanto do Sol está se tornando o primeiro resort de luxo carbono neutro do Brasil, dedicado não apenas a oferecer experiências incríveis aos nossos hóspedes, mas também a proteger e preservar o ecossistema marinho que torna possível este paraíso. Os aplausos foram ensurdecedores, mas Ricardo só tinha olhos para 4 pequenas figuras que corriam em direção ao palco gritando "Papai! Papai!", com a alegria pura de crianças que finalmente haviam encontrado a estabilidade emocional que mereciam. Quando desceu do palco, ele se viu envolvido em um abraço coletivo que incluía seus 4 filhos e Lívia, formando um círculo de amor que se sentia inquebrável. Naquele momento, Ricardo compreendeu que havia encontrado algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Uma família que o amava não pelo que possuía, mas por quem ele havia escolhido se tornar. As estrelas começaram a brilhar sobre o mar do Atlântico enquanto a celebração continuava ao seu redor. O aroma das flores tropicais se misturava com a brisa marinha, criando a mesma fragrância que ele havia percebido em sua primeira noite no resort, mas agora tinha um significado completamente diferente. Já não era o perfume de um paraíso temporário para turistas ricos, mas o aroma do lar que havia construído com paciência, amor e sacrifício. Ricardo Albuquerque havia chegado ao Recanto do Sol como um empresário bem-sucedido, mas vazio, buscando multiplicar uma fortuna que ele acreditava que o definiria. Ele permaneceu como pai, esposo e protetor de um legado muito mais valioso. Uma família unida e uma comunidade próspera que floresceria por gerações. Havia descoberto que a verdadeira riqueza não se conta em reais, mas em momentos de felicidade compartilhada, e que o sucesso real se mede nos sorrisos daqueles que você ama quando se sentem seguros de seu amor incondicional. Sob o céu estrelado do litoral norte da Bahia,
Enquanto seus filhos dormiam em seus braços e Lívia planejava seu futuro juntos, Ricardo soube que havia encontrado finalmente o negócio mais rentável de todos: investir em amor e colher uma felicidade que multiplicaria eternamente seu valor. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um curtir e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.